Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 1. No capítulo 1, versos de 1 a 14. João 1, de 1 a 14. Antes da leitura desse texto, é muito importante entender algumas coisas. Primeiro, este Evangelho é certamente a obra literária mais importante da história da humanidade. Nenhum livro jamais foi tão traduzido para outros idiomas e tão largamente distribuído na história como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este Evangelho foi escrito quando os outros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando os demais apóstolos estavam mortos, e todos eles mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito para defender a fé cristã de um ataque frontal de uma heresia muito perigosa, que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos, chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês sabem que os gregos pensavam no chamado dualismo. Para eles a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. De tal forma que os gregos assim negavam 3 doutrinas centrais da fé cristã: a criação, a encarnação e a ressurreição. Na cabeça dos gregos, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque ele tinha um corpo, e ele tinha, físico, material, tangível, e se para eles a matéria era má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se Jesus não podia ser essencialmente bom, então não podia ser Deus. Então começa-se a negar a divindade de Cristo já no final do 1º século. Os concílios eclesiásticos que se reuniram até o 4º século, foram todos eles para definirem a doutrina de Cristo, desde o Concílio de Nicéia, de Constantinopla, de Calcedônia, porque a doutrina de Cristo estava sendo atacada. Então João escreve este Evangelho para defender uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui, na introdução deste Evangelho, João abre as cortinas, diríamos hoje então, as janelas da eternidade, acende as luzes no palco da história e apresenta-nos o nosso glorioso Redentor. E ao fazê-lo, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele.
ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade, ele nos deixa perplexos. Com a primeira declaração, ele diz assim: no princípio era o Verbo. Vocês todos sabem que o verbo ser aí não está no pretérito perfeito. Ele não diz aí no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Ele pré-existe ao princípio. Se ele pré-existe ao princípio, então ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Então João já dá largada no seu evangelho, provando a tese dele. Só Deus é eterno, e o verbo é eterno, portanto o verbo é Deus. Nós temos uma pequena noção do que é tempo, mas nós não temos uma clara noção do que é eternidade. O tempo nós marcamos com o Cronos. Por exemplo, se você conseguisse extrair um mês, um ano, um dia, de 1 milhão de anos, você não teria mais 1 milhão de anos. Claro, não teria. Mas se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. E se você tira 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos muito bem o que é eternidade. Sabe por quê? Eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e o verbo é eterno. E ele diz: o verbo estava com Deus. Essa expressão aí significa que ele estava face a face com Deus. Se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com ele, significa que o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João fecha o verso primeiro dizendo: e o verbo era Deus. Não era um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, nem apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Eu tenho que concordar, portanto, com o pensador cristão C.S. Lewis, quando ele disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Porque foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então João afirma que o verbo é eterno, que o verbo é pessoal e que o verbo é divino. E o verbo estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra.
Mas ele não estava lá quando os céus e a terra foram criados passivamente. Ele estava lá ativamente. Porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é absolutamente espantoso. Porque este versículo deita por terra, joga no chão, 4 teorias muito populares nos meios acadêmicos. Primeira, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada. Eterno só Deus o é. Nós não somos panteístas. Logo, tudo que existe foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo. Do nada, ele tudo criou. Segundo, esse versículo reprova a ideia da geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Esse mundo não passou a existir por iniciativa própria. Perdoe-me da expressão. Esse mundo não pariu a si mesmo. Esse mundo não deu à luz a si mesmo. Ele não veio à existência por vontade própria. Ele foi chamado à existência. Ele foi criado. E criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro, esse versículo reprova a ideia de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang também não está amparada com a verdade. Sabem por quê? O caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil você acreditar que se você jogasse 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que você acreditar que uma mega explosão casual deu origem a este universo tão vasto, tão insondável, com movimentos tão harmônicos, com leis tão precisas. Eu posso até lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pense comigo nisso. Nós estamos no planeta Terra. Foi por acaso? Estamos aqui por acaso? Absolutamente não. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Por exemplo, se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais próximos do Sol, nós morreríamos queimados. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Foi uma explosão que nos deixou aqui? Não, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Todos vocês sabem que a Lua, nosso satélite, é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Não foi uma explosão que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, nesta noite de celebração, não há nada mais importante para nós do que refletir sobre a grandeza do nosso glorioso Redentor. Quando o profeta Isaías estava descrevendo um texto messiânico, vai tratar da majestade de Deus, e diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pensa no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios. Ele mede tudo isso na concha da sua mão. Este é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, aquele que mede os céus a palmos,
aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vinha a faltar. Agora, pergunte a um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, qual é o exato tamanho deste universo que ele mediu a palmos? Sabe qual a resposta dele? Eu não sei. Nenhum homem é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo. É uma matéria em aberto. Mas você e eu sabemos uma coisa: o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Porém, os cientistas afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois não há um centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui, eu estou aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles já sabem é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, enche a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e tenha paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pastor Carlos, eu fui fazer essa experiência nas férias, enchi a mão de areia, comecei a contar: 1, 2, 50, 100, 150, 200, 300, eu parei, não tinha contado a ponta do dedo ainda. Há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vai faltar. Este é o seu glorioso Redentor. Do século XX para cá, nós não estamos mais boquiabertos com a grandeza do macro-universo. Nós estamos pasmos com a grandeza do micro-universo. Por exemplo, se você chega em casa hoje e no seu quintal ou na varanda e colher uma folha, por mais tenra que ela seja, ela é muitíssimo mais complexa do que a cidade de Jaguariúna. Se você for na sua geladeira hoje à noite, pegar um ovo e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. O Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades no mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E descobriu que cada uma delas tem em torno de 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário.
Mais tarde o Dr. Lowe vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma explosão cósmica, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Esse versículo bota por terra, meus irmãos, a quarta ideia de que o mundo está aí por causa de uma evolução de milhões e milhões de anos. Quando o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simonton, desembarcou no Rio de Janeiro, no ano de 1859, nesse mesmo ano, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies, em Londres. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. É importante afirmar que criacionismo não é artigo de fé, criacionismo não é artigo de religião, criacionismo é artigo de ciência. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado, e a ciência prova, foi criado por Deus. E este que criou todas as coisas é o nosso glorioso Redentor. Agora João vai para o versículo 4, e ele nos deixa pasmos de novo, porque ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso é espantoso. Porque tudo que existe, que tem vida e recebeu vida dele, anjos, homens, animais, o universo, enfim. Mas ele é autoexistente. Alguém pergunta: mas quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Não, ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade, ele é a origem de todas as coisas. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova de que ele existe. A Bíblia diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Mas João nos informa algo tremendo. Ele vai nos dizer que este é a luz dos homens que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos, em qualquer tempo, em qualquer lugar, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, tem que ir embora. Sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus. Ninguém ameaça Jesus. Ninguém derrota Jesus. Ele é a luz. Onde ele chega, a ignorância, o pecado, a escravidão, as mazelas, os vícios, a escravidão tem que ir embora. Ele é a luz, e a luz prevalece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Eu disse a vocês no começo que João escreveu esse texto para provar uma tese. A tese de que Jesus Cristo é Deus. E até aqui no verso 5, ele provou essa tese de duas maneiras. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador da vida. Bom, se isso é verdade, e é, então, eu preciso dizer para você nesta noite que você não pode sair daqui hoje neutro em relação a Jesus.
Me permita usar um paradoxo. Você é escravo da sua liberdade. Vou ilustrar. Você, como uma pessoa dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo, você tem que tomar uma decisão. Ou você pula do barco, nada até a margem, ou você rema e ancora o barco num lugar seguro, ou você finge que não tem abismo, até ser esmagados debaixo da fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Talvez você veja aqui hoje porque alguém lhe convidou, e você é bem-vindo, como já foi dito 2 vezes aqui, e você esteja dizendo assim: bom, eu estou aqui, mas eu não estou tomando decisão nenhuma. Aliás, eu não quero tomar decisão nenhuma. Para ser verdadeiro, eu estou até indeciso. Então eu preciso lhe dizer que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Mas com respeito a Jesus, isso é impossível, porque foi Ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas está no versículo 6 a 9, vamos conferir aí. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. É a decisão de João Batista. Entre Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, e João Batista, tem um período de 400 anos. Chamamos esse tempo de silêncio profético. Tinha templo, tinha música, tinha festas, tinha sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus. Depois de 400 anos, veio a palavra do Senhor a João no deserto, e ele percorreu a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e as multidões fluíam das cidades, das aldeias, das vilas, para o deserto, para ouvi-lo, e eram por ele batizadas. Lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estavam os soldados, lá estava a grande multidão. Lucas nos informa algo curiosíssimo. Diz que toda a multidão começa a cogitar algo, e essa cogitação se transforma numa pergunta, e essa pergunta chega aos ouvidos de João Batista, e beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz macia e aveludada, como o sibilo da serpente. E a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha o perigo aí, olha a tentação aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar assim: bom, gente, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que nunca ninguém viu o que está acontecendo. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo eu já tenho do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico: eu não sou Messias, não. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, não. Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, não. Eu aponto para Jesus e digo: esta é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, não. Eu aponto para Jesus e digo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, não. Eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de curvar-me e desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Primeira decisão é: nunca queira receber a glória que só pertence
a Jesus. A segunda decisão está aí nos versos 10 e 11, é a rejeição de Jesus. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são esses seus aí? Os judeus. E por que os judeus não o receberam? Por falta de luz? Não. Por falta de olhos? Por falta de evidências? Não. Por falta de fé. Todo o Velho Testamento, meus irmãos, todo o Velho Testamento apontava para Jesus e aponta para Jesus. Ele é a semente da mulher. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é a coluna de nuvem. Ele é a coluna de fogo. Ele é o maná que caía do céu, a água que brotava da rocha. Ele foi simbolizado pelo tabernáculo. Ele foi simbolizado pela Arca da Aliança. Ele foi simbolizado pelo templo. Ele foi simbolizado pelas festas. Ele foi simbolizado pelos sacrifícios. Ele foi simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele a realidade. Na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. O que é triste é que quando você vai a Israel ainda hoje, sobretudo lá no Muro das Lamentações, tem crianças, adolescentes, adultos, velhos, orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, em Jesus de Nazaré. O véu ainda está posto. Cuidado para que diante de tanta evidência, você ainda rejeite a salvação. A Bíblia pergunta: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Mas agora vamos à terceira decisão, está aí nos versículos 12 e 13. Ao ler a sua Bíblia, preste muita atenção no que nós chamamos na língua portuguesa de conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia. Vai contrastar o que disse antes com o que vai dizer agora. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A pergunta é, irmãos, todos quantos, ou todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos da cidade, todos do campo, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, não importa onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É óbvio, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa comum ou simples, é a coisa mais radical que pode acontecer com alguém. É ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. É ser nova criatura. Mas João, cuidadosamente, vai explicar para nós o que não significa ser filho de Deus. No versículo 13, quando ele diz: os quais não nasceram do sangue. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ser filho de Deus não é hereditário. Você é filho de Deus? Alguém responde: é claro, ué, meu pai é o pastor da igreja, minha mãe até dirige uma reunião de oração,
Ô gente, ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou não, mas deve ser. Ter uma mãe de oração certamente é coisa muito boa, mas isso não faz de ninguém filho de Deus não. Você é filho de Deus, mas é claro, eu sou presbiteriano desde o berço. Ser presbiteriano desde o berço deve ser coisa boa, mas isso não faz de você filho de Deus também não. Você é filho de Deus, mas é claro, eu sou calvinista reformado. Ok, calvinista reformado, deve ser coisa boa para você, mas isso não faz de você filho de Deus também não. Não, eu sou arminiano convicto. Bom, ser arminiano convicto pode ser bom para você, mas isso não faz de você filho de Deus também não. Há um ditado popular muito conhecido no Brasil: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus, tem que nascer de novo, tem que nascer de cima, tem que nascer da água e do Espírito, tem que ser nova criatura. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem competência, tem autoridade para nos autoproclamarmos filhos de Deus. Todos nós gostamos num feriado de dar uma escapada, não é verdade? Quem leva uma rotina muito pesada, quer ir para um lugar mais tranquilo. Então imagine que você pega um feriado longo, vai para um lugar de montanha, aquele ar gostoso, o arvoredo exuberante, com as suas cabeleiras esvoaçando pelo vento, as flores mimosas com as pétalas aveludadas, exalando um perfume embriagador, os passarinhos a cantar, a grama farfalhante, as borboletas espalhando diversas cores no ar, de repente aquela brisa gostosa tocando o seu rosto, e você diz assim: que coisa maravilhosa. Quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me faço, eu me declaro filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Impossível. A salvação não está na sua mão, nem na minha, nem na mão da igreja. A salvação está na mão de Deus. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E ele conclui assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum ser humano tem competência para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os profetas, nem os apóstolos, nem os patriarcas, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o bispo, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o evangelista, nem o missionário, nem a igreja, nem qualquer concílio eclesiástico tem esse poder de dizer: seja filho de Deus. Não, 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 não. Só o próprio Deus pode dar a você esse poder. A quem lhe dá esse poder? A todos quantos o receberam. Receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora João vai fazer a transição para o verso 14. Atanásio, que foi o grande campeão da ortodoxia, que derrotou as teses de Ário, lá em 325 em Niceia, escreveu um livro sobre a encarnação. Está em português já, viu, pastor? E ele disse que a encarnação de Cristo é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo autoexistente, o verbo criador, o verbo doador da vida, o verbo que é a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todo o homem, o verbo que é Deus, autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, maior que tudo quanto Ele mesmo criou. Numa linguagem bíblica, nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora, Paulo diz em Filipenses 2,6 que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado não, ele a si mesmo se esvaziou.
E ele, sendo transcendente, torna-se imanente. E ele, não podendo os céus conter, ele vai se esvaziando, 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 a ponto de transformar-se num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e colocado numa manjedoura. Aquele bebê era de fato o Criador do universo, o Rei da glória. Mas ele não veio para ficar longe de nós, não, ele veio para estar entre nós. Vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, chorou a nossa lágrima, sentiu a nossa dor e carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e os levou sobre a cruz e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação e retornou ao céu em glória, está assentado à destra de Deus e há de voltar em glória e majestade para buscar a sua igreja. Mas ele não veio cheio de justiça e juízo, não. Ele nos fulminaria. Ele veio cheio de graça e de verdade. Ele nos apanhou arruinados, sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e nos deu vida, e nos limpou, e nos restaurou, e nos transformou, e nos fez membros da família de Deus. E o texto conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória não é um atributo de Deus, como é santidade, justiça, misericórdia. Glória é um termo teológico que significa todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, via de regra esse profeta apontava para um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oséias enfatizou a misericórdia. Quando o verbo veio, ele não veio para revelar aquele atributo, mas veio para revelar Deus no sentido pleno. Sabe por quê? Ele era a exata expressão do ser de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele podia dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então está provada a tese de João, ele é Deus. Mas eu preciso, antes de concluir, fazer duas afirmações muito importantes. Se você vai para o restante do livro, ele segue a mesma linha que seguiu na introdução. Ele vai provar que Jesus é Deus ao longo do livro, usando os mesmos dois argumentos. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos, e ele é Deus porque realiza as mesmas obras. O que é que João vai fazer? Ele vai reunir no livro 7 milagres. No último versículo do livro está escrito que se fosse registrar todos os sinais, no mundo não caberiam os livros, numa linguagem hiperbólica. Mas ele vai reunir os 7 milagres. Por que 7? É o número da perfeição. Para provar o quê? Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 6, verso 35. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma a água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele realiza as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas ele vai provar que Jesus é Deus no Evangelho, porque tem os mesmos atributos. Sabe o que ele vai fazer? Pega uma declaração de Jesus, João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o grande nome de Deus, Javé. De onde vem a nossa palavra Jeová. Jeová é um termo composto com as consoantes de Javé, com as vogais de Adonai. E então ele vai selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Está provada a tese de João.
Mas a segunda coisa que eu não posso deixar de compartilhar com os irmãos, e aqui eu encerro, é que é um grande mistério aqui. Dessas 7 declarações, uma Jesus compartilha com a igreja. Por exemplo, João 8:12, ele diz: eu sou a luz do mundo. E lá em Mateus 5:14, ele diz para a igreja assim: vós sois a luz do mundo. Preste atenção aqui. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a porta, quem entrar por vós entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicar, me permitam 2 perguntas. A primeira delas: o sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Jesus brilha porque ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é: sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então preste atenção agora. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é luz do mundo na medida em que ela reflete a luz de Cristo, o sol da justiça. Então sabe qual é o nosso papel? É sair pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas, pelas escolas, pelas faculdades, pelos hospitais, pelas lojas, pelo comércio, pela indústria, pelos campos, levando esta luz, deixando esta luz brilhar, porque toda honra, toda glória e todo louvor só pertence a Jesus. Amém.